Alô? Alô? Tá ligado? Alô? Alô, alô? Alô, testando. Alô, alô? Tá ficando? Oh, agora, maravilha. Irmãos, bom dia. Aqui em cima tá quente para chuchu. É o ar-condicionado, né? Muito bem. A graça de Jesus esteja sobre sua vida. Diz isso aí para o seu irmão, para a sua irmã. Parece um jargão cristão, né? Mas olha, irmãos, se a gente pensar bem, é uma bênção a gente estar debaixo da graça de Deus. Você já pensou sobre isso? Não importa o que você está enfrentando, a graça de Jesus está sobre você. É isso que nos deixa em pé. Eu lembrei disso agora há pouco, antes de vir para cá, porque ontem eu falei assim, eu vou imprimir a mensagem hoje de manhã. Aí eu vim aí, sabe o que aconteceu? A impressora não queria funcionar. Até botei minha mão em cima da impressora e repreendi no nome de Jesus. Aí, o que acontece? Eu fiquei nervoso, fiquei bravo. Aí eu lembrei, a graça de Jesus está mesmo quando a gente está bravo e nervoso. E sabe o que aconteceu, irmãos? A impressora começou a funcionar. Está aqui, ó, a mensagem toda imprimida. Apesar da gente, Jesus é gracioso, cuida de nós. E nesta manhã, eu queria assim, trazer um desafio para todos vocês. E eu quero meditar sobre um assunto que nesse mês de julho é o mês em que a denominação Holiness comemora ou festeja, ou nós vamos na direção. Julho é o mês das missões. No dia 15 de julho de 1925, desembarca no Porto de Santos o missionário Takeo Monobi, com 31 anos. Ele foi o primeiro missionário a colocar os pés no Brasil e na América do Sul. Por esse motivo, irmãos, o mês de julho na denominação Holiness é o mês de missões. Então, essa graça que Deus derrama sobre nós, nós podíamos orar para que essa graça também abrace, acolha os nossos missionários que estão espalhados por aí. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de reservar um tempinho para que todos nós pudéssemos orar pelos missionários que estão nos campos, esses missionários que estão ligados à Igreja Holiness, porque missionários tem um monte espalhado pelo mundo todo, mas hoje eu gostaria que a gente pudesse estar orando por esses missionários. Muito bem, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos dividir em grupos para a gente orar. Pode ser? Ok, nós temos 10 desafios aqui. Primeiro desafio, Japão.
está lá no Japão servindo o Senhor, pastor Adriano e a sua esposa Mayumi Kuroki. Está lá no Japão pastor Celso Yeriko Muta. Está lá no Japão pastor Márcio e Ellen Kamiyama. Está lá no Japão pastor Ricardo e Regina Nakano. Vamos orar por esses nossos irmãos. Tudo bem? Então vamos fazer assim, da nossa irmã Alice para frente, vocês vão orar pelo Japão, tá? E ora por esses nomes. Tá dando para enxergar aí? Oh, cadê? Sumiu? A Tissa está tentando aumentar aí o máximo que está dando aí para a gente ver, ok? Nós vamos orar pela China. Nós temos missionário lá, está o nosso irmão José e Irene Moreira. Vamos orar por eles nesse desafio. Além das missões fora do Brasil, nós temos os campos missionários aqui no Brasil. Nós vamos, pela China, nós vamos pedir que do seu Yuzuru até onde está a Deleuza, não, tem mais alguém ali, isso, onde está a Diane, então vocês vão orar pela China, tá bom? Faz favor. Bauru, Campo Missionário Bauru, pertinho aqui da gente, pastora Miriam Natumi, ok? Então, nossa, não dá para enxergar, do Henrique, para trás, vai orar por Bauru. Esse que está em branco, para não comprometer os nossos missionários, o irmão sabe, né, que a gente não pode ficar divulgando, porque é um país que persegue, né? Então nós vamos orar pelo nosso irmão Jota e pela esposa I, que está lá na I. Agora, quem não sabe, pergunta aí para alguém, tá? Então nós vamos pedir que o banco do Edson para frente vai orar por esse campo missionário e pelos seus missionários. Niterói, nós temos um campo missionário ali, pastor Shinji e Raquel Cano, pastor Orlando e Silvia Nakagawa, ok? 2 bancos atrás do Edson, por favor, orar pelo campo missionário em Niterói. Peru, nós temos trabalho no Peru, vamos orar pelo missionário Francis Oishi Takara e sua esposa Maria. Vamos orar por eles, por esse desafio. Os 2 próximos bancos de trás, ok? Nós temos também um trabalho lá na Ilha do Governador, pastor Carlos e Rosângela Maciel. Eles estão ali num lugar extremamente desafiador. As facções estão lá e eles estão entrando com o Evangelho. Precisa muito das orações. Aí depois, o pessoal aqui, 2 bancos depois. Parou aonde agora, que eu me perdi aqui? Ok, tá. O pessoalzinho que está ali, perto ali do som ali, orar pela Juvep. São 2 desafios aqui da Juvep. Nós temos um missionário, o Márcio e a Elivane Sato, que estão servindo lá na Juvep. Então, vou pedir para vocês orarem por esse casal. E também, aproveitando, vamos orar por essa equipe que está indo agora no dia 12, lá para Águas Belas, Pernambuco. São o cooperador Lucas e a Rayane que estão coordenando. E vamos orar pelos projetistas. A Emília Otsubo, está aí, Emília? Emília Otsubo,
William Yamamoto, Tomás Itano, Carol Nomura, Lucas Kobusi, aqui do Bosque, e Isaac Costa, lá da Liberdade. Então, vou pedir para o pessoalzinho lá do fundo orar por esses desafios aqui da Juvep, tá? Ok. Vocês vão orar por 2 lugares, tá? Malawi. Então, por favor, vamos lembrar do missionário Kleber e Débora Alves, que estão servindo lá. E também acabaram de chegar lá em Malawi, o Daisuke e Vitória Hattori. Eles estão aqui, é da Igreja Holiness lá de Suzano, se consagraram, estão indo para lá. Tudo bem? Vamos orar. Vamos pedir que a graça de Deus alcance esses nossos irmãos. Interceda, peça a Deus. A gente não sabe as necessidades que eles estão enfrentando, mas Deus sabe. Então vamos falar a esse Deus que sabe de todas as coisas, para que possa estender a sua mão. Então interceda por esses locais e por essas pessoas. Amém? Vamos gastar alguns minutos intercedendo pelos nossos missionários. Oremos. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Alcança esses campos. Alcança, Senhor Jesus, os corações dos nossos irmãos. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus amado. Tem misericórdia, Pai. Cuida do Moreira. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Cuida, Pai. Cuida. Oh, Jesus, tem misericórdia, Pai. Supre com tua graça. Supre, Senhor, todos os sentidos. Abraça-os, acolhe-os nas suas lutas. Deus Todo-Poderoso, colocamos esses nossos irmãos, rogando que tua graça abundante envolva cada um onde estiverem. Não sabemos, Senhor, como estão, mas tu sabes.
às vezes lutas, desânimo. Cuida, Senhor, cuida das esposas também, cuida dos filhos. Obrigado, Deus, coração fiel para servir ao Senhor, longe das suas famílias. Meu Deus, assim como o pastor Takeo Monobi veio ao Brasil, e no ministério de 5 anos, o Senhor abençoou, e esses nossos irmãos também, Senhor, faça frutificar para a glória do Teu nome, o trabalho, o afinco que tem dedicado para que a palavra chegue nesses lugares. Muito obrigado, Deus. Louvamos o Teu nome. Nós pedimos Tua bênção e como Igreja do Bosque, nós queremos abençoar cada um desses nossos queridos para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero olhar com vocês Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. Apocalipse 7, 7, versículos 9 até o 17. Queremos meditar nesse texto com o tema santidade e missão. Capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Que visão estupenda, irmãos. Isso está reservado para mim e para você. Não espere se preparar lá. Tem que preparar aqui. Porque quando se pensa em preparar lá, irmãos, vai ser tarde. Então tem que preparar aqui. Missões é um sinal de uma igreja saudável. Nessa primeira mensagem eu gostaria de me ater a esse tema
que é reflexo de uma igreja saudável. Essa igreja saudável, ela está envolvida, ela está enviando, ela está investindo em missões. Hoje, a Igreja do Bosque está engatinhando no desafio de investir em missões. Irmãos, com sua ajuda, com suas orações, a Igreja do Bosque experimentou, está tendo a grata alegria de vivenciar coisas boas. Eu gostaria de mencionar alguma delas. A grata alegria de vivenciar uma plantação de uma igreja. Irmãos, isso exigiu muita oração, investimento financeiro, investimento de pessoas, onde a Igreja do Bosque enviou 2 dos seus presbíteros. Também enviou um casal de pastores jovens. Enviou também um seminarista. E também uma família que estava já atuando aqui na Igreja do Bosque. E em setembro de 2023, foi reconhecido essa igreja, a Igreja Holiness de Jundiaí. Grata alegria. E você e eu, nós participamos disso. Grata alegria de ver o conselho diretivo dessa igreja na visão de investir em vidas. Diante dessa realidade, desses lugares que a gente orou, desses campos missionários, a Igreja do Bosque, você, eu, nós todos, estamos investindo, estamos ajudando financeiramente os missionários que estão lá no Japão, na China, lá na Índia, Peru, pessoal da Juvep. Não é muito, irmãos, mas para cada um deles a igreja decidiu ajudar com um salário. Também grata alegria de ver o apoio, o incentivo com orações e ofertas para o envio dos projetistas para plantar igreja lá no Nordeste. Tem a tua mão aí. Nós não vamos, mas a gente investe, apoia esses que estão indo. Também, irmãos, a grata alegria de enviar jovens para servir ali no acampamento Shalom. Eu entendo, irmãos, que o acampamento tem sido um lugar de um ótimo treinamento. E você participa disso. Você sabia que os jovens que vão para o Shalom, trabalham ali, se fica as 2 semanas, a igreja, ela participa financeiramente de cada um desses jovens que vai. 1/3 a igreja cobre, 1/3 o acampamento cobre, e 1/3 a pessoa que vai cobre. Eu acho que ainda é assim. Olha, irmãos, os pais que estão investindo, meus irmãos, é um treinamento de primeira. Grata alegria de ver os ministérios desta igreja com líderes dedicados, servindo com afinco e fidelidade para edificar e para evangelizar.
grata alegria de ver tudo isso. Glória a Deus, irmãos. Não vamos bater no peito. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Irmãos, tudo isso, e junto com isso, o desafio da construção. Nosso irmão Hugo, que é o presidente, sei lá, o coordenador da comissão de construção, aí ele tinha pedido para dar um aviso, na hora do aviso, mas eu vou pedir para ele dar esse aviso agora. Irmãos, o conselho diretivo da igreja decidiu o seguinte: mesmo com a construção, nós não vamos diminuir o investimento nas vidas. Interessante que parece que depois dessa decisão surgiu muito mais coisas para se investir, muito mais vidas para se investir. Então, com tudo isso, ainda nós temos o desafio dessa construção. Então, vou passar para o irmão Hugo, bem resumidamente, passar para nós a decisão que foi tomada. No dia, não me lembro bem o dia, mas foi em março de 2023, nós demos entrada lá na prefeitura do nosso projeto de construção da nossa igreja. Você trabalhou na prefeitura? Nós demos entrada no nosso projeto lá na prefeitura e viemos sofrendo muitas derrotas, muitas dificuldades, e nós submetemos a aprovação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, e cada vez que a gente retificava o projeto, vinham mais e mais exigências. Primeira notificação que recebemos, nós recebemos 50 e poucas exigências adicionais. Atendemos todas elas, veio uma segunda notificação, mais 30 e poucas exigências. Atendemos e o nosso projeto foi indeferido. Entramos com um recurso lá na prefeitura, veio uma primeira notificação, nós atendemos, eram cerca de 20 e poucas exigências, e aí, depois de inúmeras reuniões, nós pensamos, olha, nós não temos mais chance, né, de aprovação, mas Deus nos concedeu uma palavra que está lá em Isaías 43:13, que fala: agindo eu, quem impedirá? E nós tivemos uma última reunião com a prefeitura faz 10 dias atrás, submetemos ali o último do último recurso, e na sexta-feira agora, o nosso projeto foi aprovado. Glória a Deus. Será que eu não vi um aleluia? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas a batalha, vencemos uma, mas é o início, não vencemos a guerra ainda, né? E por isso eu peço a todos que continuem orando por essa construção. Eu acredito que essa decisão da prefeitura vai ser publicada no decorrer dos dias, aí nos próximos dias,
e estamos aí aguardando a publicação dessa aprovação. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus vencedor, um Deus que nos sustenta a cada dia. Apesar de cortar o meu microfone, Ele é um Deus que vai nos dar justamente a vitória final. Então, nós estamos aí numa fase, vencemos essa primeira batalha. Vencemos não, quem venceu por nós foi o nosso Deus. E vamos continuar lutando para fazer jus a essa bênção que Ele tem nos concedido ao longo desse tempo. Então, nós vamos agora iniciar a parte de projeto de estrutura, projeto de projeto de hidráulica e também de lógica, projeto para que a gente possa então iniciar efetivamente a obra. Então vai ser um período de provação também, porque vai ter que ser demolida toda essa parte lateral da igreja, onde tem esse corredorzinho aqui, daqui para lá tudo será demolido. Então vai ter assim problema de banheiro, vai ter problema de espaço, um monte de coisa, mas sabemos que este é o caminho, né? É o caminho que vai pelo deserto, não vai pela rodovia, não, né? Então, eu gostaria de, desde já, pedir a colaboração de todos e também a compreensão para que a gente possa enfrentar esses problemas com alegria, né? E também não só ter essa compreensão, mas também a colaboração financeira da igreja toda, porque nós não temos os recursos para construir tudo. Nós temos recursos para começar a obra, mas é o primeiro passo, tem que ser dado, e justamente por esse motivo também peço a contribuição, colaboração de todos. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. A grata alegria de enxergar, participar de tudo isso, mesmo com o desafio de construir, irmãos, a gente só pode falar uma coisa, é glória a Deus. Glória a Deus. Isso sinaliza um olhar para o trono de Deus. Todos nós oramos por isso. Primeira etapa vencida. E mesmo construindo, que vai exigir muito, ainda o coração da liderança dessa igreja é continuar investindo em vidas. Irmãos, isso é só uma parte. Uma igreja avivada, uma igreja saudável, é uma igreja que está conectada com o trono de Deus. Você sabe quem que está nesse trono? Jesus, o Cordeiro de Deus. Uma igreja avivada sempre vai querer fazer o que aquele que está sentado nesse trono quer que ela faça. Isso não só na questão da igreja, nas nossas próprias vidas também. Jesus, Ele é o Rei. Ele está entronizado. E é lá do trono que procede todas as coisas de Deus. Para a igreja e para a tua vida. Irmãos, se aceitamos isso, aceitamos, olha só uma coisa tão importante, aceitamos o senhorio de Deus sobre a minha vida, aceito o reinado de Deus na igreja. Quando isso acontece, irmãos, é reconhecer
que Deus é o Todo-Poderoso. Reconhecer que Ele é o Senhor absoluto. Aqui, irmãos, está um item primordial para que uma igreja possa experimentar um avivamento, um despertamento. Porque, irmãos, o verdadeiro avivamento tem que vir do trono de Deus. Será que nós estamos experimentando esse avivamento, esse despertar? Um outro lado importante, a igreja que quer avivamento não é uma igreja que prioriza o fazer. A igreja que quer um avivamento prioriza o ser. Isso é, a igreja do Bosque é uma igreja que faz ou que é? O que os irmãos acham? Sabe, irmãos, não é que fazer é errado, mas muitas igrejas fazem, mas não é o que Jesus pede para ela ser. É isso que nós precisamos cuidar. Precisamos cuidar em querer ficar fazendo muita coisa e deixa de ser o que ela realmente precisa ser. Eu entendo que quando a igreja tem sua ênfase em ser, ela vai descobrir o que Jesus quer dela, e aquilo que Jesus pedir para fazer, essa igreja vai fazer. Muitas igrejas, muitos ministérios, líderes estão fazendo coisas que Jesus nem pediu para fazer. Já viu isso? Infelizmente, irmãos, chega no final do ano, está de língua de fora, cansado. E o pastor pergunta às vezes assim: você quer continuar a servir o Senhor nessa área que é o seu dom? Pastor, de jeito nenhum. Cansei. Sabe qual que é o meu sonho? O dia que eu perguntar para o irmão: olha, o que você acha, né? Quer continuar, tal. Pastor, eu quero servir o Senhor, quero continuar. Foi tão bom esse ano. Foi uma bênção. Porque às vezes a igreja está sobrecarregando as pessoas. Então, irmãos, não é um ou dois, não é um grupo, mas é todos nós participando. Irmãos, olha, imagina, semana passada o nosso irmão Hugo falou que o negócio estava complicado lá com o negócio da construção, do projeto. Vocês lembram? Tinha que plantar 5 árvores. Depois mudou, disse que tem que fazer um buraco maior para guardar água. E hoje a gente recebe essa notícia. Quem é que está no controle das coisas? Então, irmãos, isso não foi obra do Hugo. Isso foi a oração da igreja. Irmãos, quando você orou, confiando que Deus Todo-Poderoso faz, e quando Ele fez, pode ter certeza, Ele, depois que ficou sabendo, dormiu sossegado. Muitas igrejas, ministérios e líderes estão fazendo coisas que Jesus nem pediu para a gente fazer. Irmãos, quando falta amor fraternal, quando falta desconfiança, ou melhor, quando tem essa desconfiança entre os cristãos, quando tem dissensões, tem facções, ciumeira, rumores, comentários maldosos entre os cristãos, quando aquele espírito mundano na igreja,
pessoas querendo se aparecer, querendo se promover. Ah, pastor, tem esse negócio na igreja? Irmãos, tem, infelizmente. Pessoas usam das coisas da igreja para se promover. Graças a Deus, a igreja Rolies do Bosque não tem essas coisas. Amém? Cristãos caindo em pecados escandalosos, pecados indecentes, adultério, pornografia, vícios, roubo, mentira, trapaças, cristãos orgulhosos, cristãos acomodados. Irmãos, aí então é tempo de despertar, é tempo de clamar a Deus por um avivamento. Se a gente está sentindo assim, irmãos, nós precisamos, não só para a igreja, mas na tua vida, clame a Deus por um avivamento. Porque, irmãos, cada um vai prestar conta ao nosso Deus. Eu pergunto, você está disposto a pagar o preço? Está disposto a qualquer custo agradar a Deus? Não dá para agradar a Deus, os homens e o diabo ao mesmo tempo. Não dá. Ou é ou não é. Vocês sabem que a igreja do Bosque, nós estávamos com um tripé, né? 3 ênfases. Nós decidimos para uma 4ª ênfase. Somos uma igreja cristocêntrica. Somos uma igreja simples. Somos uma igreja discipuladora. E a 4ª somos uma igreja missional. Eu fiquei pensando sobre isso. Em essência, a igreja já é cristocêntrica, já é simples, já é discipuladora e já é missional. Então por que essa ênfase? Porque, irmão, olha, se ela não é cristocêntrica, então não é a igreja de Jesus. Olha só que coisa. Talvez seja a igreja de fulano, de ciclano, ou daquela família. Se a igreja em essência já é cristocêntrica, simples, discipuladora e missional, por que estamos com essas ênfases? Dá para pensar um monte de coisa. Podemos pensar que não estamos sendo. Mas a igreja em essência, na sua existência, ela já é cristocêntrica, simples, discipuladora e missional. Irmãos, por que nós pensamos sobre isso? É para que nunca, jamais esqueçamos que Jesus é o centro da igreja, é o centro das nossas vidas. É para que o foco nunca seja desvirtuado. Se isso não é real nessa igreja Holiness do Bosque, então é tempo de despertar, é tempo de clamar a Deus por um avivamento. Porque se assim não é, nós perdemos a nossa identidade. Você já viu pessoa que não sabe quem é? É terrível, irmãos. Não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe a sua missão. Fica aí andando de um lado para outro. A santidade é sinal de uma vida espiritual saudável. Para que a gente possa ter uma vida espiritual saudável, nós precisamos estar atentos, sempre com o coração preparado para receber o avivamento.
Você gostaria que a igreja onde você frequenta fosse uma igreja avivada? Às vezes a gente pensa assim que avivada como é que a turma fala lá? Tem fogo, sapatinho no pé, né? Fogo no pé. Ou vai ter um monte de dons se manifestando. Irmãos, a primeira coisa, aquilo que é a sustentação e aquilo que eu creio que Deus quer ver é uma igreja santificada. Oséias capítulo 10, versículo 12. Abramos lá nossa Bíblia. Eu esqueci de anotar lá. Aí está lá. Oséias 10, 12. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. É isso, irmãos. Essa verdade ilustrada aqui por Oséias, ele está trazendo a figura do campo, da agricultura, pois o público que está ouvindo isso, vendo isso, vai entender bem isso. Sabe o que é campo de pousio? Difícil ouvir essa palavra, né? Campo de pousio é aquele campo que já foi uma vez cultivado, mas agora se encontra enfraquecido. Um bom agricultor sabe como fazer esse campo produzir de novo. Tirar essa fraqueza. Ele ara a terra e coloca os adubos necessários para que ela possa produzir de novo. Ela precisa ser arada, ela precisa ser enriquecida antes de estar pronto para receber a semente. Então, um desafio para nós aqui, se você quiser arar o campo de pousio de seu coração, precisa em primeiro lugar olhar para você mesmo. Você tem olhado para você mesmo? Não é assim, chega lá na frente do espelho, né? Você vai lá, aqueles... Né? Outra cara bonito, né? Olhar para dentro de você. Isso é difícil, irmãos. É difícil. Tem pessoas que não têm condições, não têm força de olhar para si mesmo, porque tem coisas complicadíssimas lá dentro e difícil de lidar. Observe e perceba o estado da sua alma. Veja bem onde você se encontra. Muitas pessoas não prestam atenção em seus próprios corações. Examine o estado do seu coração e veja como é que se encontra ali. É aquele Salmo 139, né? Deus faz um check-up. Não está escrito isso não, viu, irmãos? Salmo 139 diz: vê se há em mim algum caminho mau. Isso é olhar para nós mesmos e me guia pelo caminho eterno. Esse autoexame, o ato de olhar para a sua própria vida é muito importante. Então, nessa manhã, eu quero apontar só 2 desafios, 2 pontos importantes. Vamos ver se a gente consegue, de muitos, a gente pegar esses 2 pontos. Primeiro, quero perguntar aos irmãos, como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? Ah, pastor, oro antes da refeição, antes de dormir, quando eu estou doente.
Eu vejo alguém que está precisando, eu faço oração. Você tem orado por você mesmo? Quando você olha para você mesmo e vê lá dentro coisas que você não consegue se livrar, você olha para você mesmo, coisas que fez no passado, você olha para você mesmo e você percebe tantas coisas. A gente ora pelos outros, mas a gente perde a capacidade de olhar para nós e orar por mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Muda esse meu mau hábito. Transforma a minha mente e meu coração para esses pensamentos que ficam por aí. Como está o seu tempo a sós com Deus? Aquele tempo para você orar pela família. Orar pelos parentes que não conhecem a Jesus. Orar pelo seu chefe. Opa, o meu chefe eu não vou orar não. Olha, se você é chefe e lá no seu comando tem cristãos, lá pode ter certeza, ele está orando por você. Ore pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos seus irmãos em Cristo. Gaste tempo. Ah, pastor, eu não consigo, é muito corrido, não tenho tempo. Irmãos, a gente dá cada desculpa esfarrapada. Tem tempo para assistir anime, tem tempo de assistir novela, tem tempo de assistir jogo, tem tempo de fazer muita coisa, mas tempo para estar com Deus, eu estou muito ocupado. Triste isso, irmãos. Olha, 8 anos que nós estamos aqui no bosque, e as nossas reuniões de oração são sempre as mesmas pessoas. Glória a Deus por isso, porque entenderam uma coisa importante. E nesses 8 anos, há irmãos, há líderes que têm dificuldade de reservar 1 hora na semana para orarmos congregacionalmente. Eu vejo vocês aqui, muitos, toda semana no domingo. Eu fiquei pensando, já pensou se todos nós aqui estivéssemos com o coração unido, clamando, orando a Deus? Irmãos, isso tem força. Isso tem poder, não é só a minha oração do meu a sós com Deus, mas a oração congregacional. Também, irmãos, 1 vez por mês, todo último domingo, das 7h30 às 8h30, nós viemos presencialmente para a gente gastar tempo orando. Nós temos a nossa alvorada de oração. E como é importante a gente orar com os nossos outros irmãos. Ah, pastor, 7h30 é muito cedo. Irmãos, 1 vez por mês. Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de uma coisa. Isso me fez lembrar quando eu sou convidado para ir pescar. Dia 14 agora eu fui convidado para ir pescar, uma segunda-feira. E do dia 10 a 14, eu vou estar em Campo Grande por causa do casamento do meu filho. Eu fiquei pensando, acho que eu vou voltar mais cedo. Porque são 1.000 quilômetros daqui até Campo Grande, a gente está indo de carro. Termino o casamento, eu venho embora, aí na segunda-feira eu vou pescar. Irmãos, percebe como é que é a coisa? Quando eu sou convidado para pescar, eu já falei que eu não vou poder ir, né? Quando eu sou convidado para ir pescar, a pessoa que convida, 1 mês antes, 2 meses antes, a gente se prepara. Pescador sabe como é que é, né? Vai lá, pega a sua tralha,
lubrifica, limpa, né? Faz lá as coisas que precisa fazer. Chega um dia antes, você fica naquela expectativa, né? A gente tem que estar 5 horas da manhã lá na beira do mar. Então, no mínimo, tem que sair às 4 horas, 1 hora de viagem. Que hora que a gente acorda? 3 horas, 3h30 da madrugada para ir pescar. E a gente faz com a maior satisfação. A gente fica até pensando, vai pegar peixe para chuchu. Aí isso pegou no meu coração para as coisas de Deus. E olha, uma vez por mês, 1 hora. Toda semana, 1 hora. A gente está junto para um clamor a Deus. Irmãos, você crê que Deus responde às orações? Responde. Não respondeu? Oramos congregacionalmente. Clamamos a Deus. Deus se moveu. Então, as prioridades no devido lugar. Então, eu queria deixar esse alerta, né, para todos nós. Essa é a primeira coisa. Gastar tempo em oração a sós com Deus. Papai, mamãe, ore, interceda pelos seus filhos. Quem já tem neto, interceda pelos seus netos. Segunda coisa desafiadora para todos nós. Nesse a sós com Deus, um tempo para ler a palavra de Deus. Não é leitura polêmica. Leia, medite nela, como diz a palavra, dia e noite. Irmãos, como saber que aquele que está sentado no trono, como saber o que ele quer da minha vida? O que ele quer para a minha igreja? O que ele quer para a minha família? O rei que está sentado ali no trono já deixou tudo escrito com preciosas orientações aqui na palavra. Então, abrace esse desafio de você ter o seu tempo a sós com Deus, orando e lendo a palavra do Senhor. Amém? Ok, deixo aqui concluir dizendo o seguinte: se todas as ações de Deus na história veio do trono dele, nós precisamos, eu e você, abraçarmos tudo isso, não só agora, aqui e aqui, mas todos os dias da nossa vida. Pensar seriamente em um avivamento como sendo algo que vem do trono de Deus para a Igreja Holiness do Bosque e para a sua própria vida. Irmãos, sem trono não há avivamento genuíno. Porque, irmãos, a ideia do trono, a constituição do trono já pressupõe, sem sombra de dúvida alguma, que existe alguém para sentar nesse trono. Então, irmãos, o trono é exclusivo, é exclusivo a um único. Esse único é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um avivamento tem que vir do trono de Deus. Sabe por quê? Porque quem está sentado lá é o meu Rei. Ele é teu Rei? Glória a Deus. Sabe o que significa isso, irmãos?
Se Ele não é o rei da sua vida, então precisa haver mudança. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Ela precisa ser avivada? Não é aquele avivamento, irmãos, que apenas enche os nossos templos, enquanto lá fora o mundo está se perdendo. Lá fora os nossos vizinhos estão se perdendo. Muitas vezes os nossos próprios filhos, o marido, a esposa estão se perdendo. Jesus, Ele nos mandou ir lá fora e não para dentro da igreja. Difícil até a gente dizer isso. O trono em sua vida, onde Jesus está assentado. Se esse Jesus está sentado no trono da sua vida, já é o primeiro passo para um grande avivamento. Nesse avivamento, com Jesus entronizado, irmãos, há mudança de vida, amor aos perdidos, amor aos irmãos. Queremos que no nosso meio um avivamento chegue, mas chegue do trono de Deus. Irmãos, o trono, quando está vazio, muitas vezes pregados, muitas vezes por aí, aquele humanismo. Olha só, tem um perigo complicado aqui. Quando o trono está vazio, leva o indivíduo a querer ocupar aquele lugar. Também tem o perigo de que, se num período da sua vida você tem Jesus entronizado, muitas vezes a gente destrona Jesus. Por que a gente destrona Jesus? Porque eu quero ocupar esse lugar. Aí, irmãos, oh meu Deus, aí não dá certo. Aí é catástrofe. Gera esfriamento, distância, afastamento de Deus. Deus se afastou de mim. Conversa mole, irmãos. Você que se afastou de Deus. Porque Ele sempre está lá. Como aquela parábola do filho pródigo. O pai sempre está lá para ver o seu filho voltando. Só Deus pode assentar nesse trono. Isso cabe somente a Ele e mais ninguém. Nesse mês de julho, dia 15, a Igreja Holiness do Brasil completa 100 anos. Quem é que vai lá para o centenário lá? Oh, maravilha. Agora quem quiser ir já não dá mais, hein? Vai ter que assistir online. Já encheu mais de 1.200 lugares ali. Irmãos, no dia 31 de julho desse ano, a Igreja Holiness do Bosque vai completar 99 anos. Em 2026, a igreja vai comemorar o seu centenário, dia 31. Já pensou? Você vai falar, eu faço parte de uma igreja centenária. Agora eu fiquei pensando, uma igreja centenária cheia da presença de Deus, avivada, despertada, olhando não só missões, mas olhando o mundo, investindo em vidas. Não é só ter prédio bonito, mas, irmãos, ter você, aqueles que vão vir, vidas bonitas aos olhos de Deus, bom perfume de Cristo. Então,
Quero deixar 2 desafios a cada um de vocês. Simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Primeiro, vida de oração. Priorize isso, irmãos. Seu tempo a sós com Deus. Seu tempo de oração congregacional. Esse é o primeiro desafio. Invista nisso. Ore lá dentro de casa. Venha, ore você sozinho. Ore com a sua família. Venha orar com seus irmãos. Segundo desafio, leitura da palavra de Deus. A começar de hoje, abrace esse desafio de conhecer mais profundamente a vontade de Deus na sua vida através da palavra. Como que nós podemos fazer isso? É só pegar a Bíblia e ler. Que tal, em julho de 2026, todos nós aqui já tivemos lido a Bíblia toda? Tem gente que já leu várias vezes, vai ler mais uma vez. Será que dá? Em um ano, 365 dias, ler a Bíblia toda. Alguém falou assim, que se você ler 3 capítulos por dia, você lê em um ano a Bíblia toda. Nós estamos na campanha de leitura bíblica, lendo 1 capítulo por dia, menos sábado e domingo. Leva 3 anos. Se você ler 3 capítulos por dia, você vai ler 3 vezes a Bíblia em 3 anos. Olha que maravilha. Topa? Pastor, não tenho tempo, ainda tenho que orar. Irmãos, é o mínimo para uma vida cristã frutífera. Você está conectado com Deus e você saber o que aquele que está no trono está querendo da tua vida, que está aqui na palavra. Perguntar de novo, topa? Dona Keiko já, Deus, ei pastor, mas não sei não. Se não toma uma decisão, irmãos, não caminha. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um objetivo. Porque quando você olha para aquilo e você põe força naquilo, pode ter certeza, você vai ganhar. Em nome de Jesus. Quem topa, levanta a mão. Ok? Tá bom. Quem topa, mas está falando, nossa, preciso da ajuda de Deus. Quem está nessa situação? Ok. Eu não vou orar para Deus te ajudar, não. Porque isso é muita moleza. Você tem que decidir. Não fica, pastor, ora por mim porque eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Toma vergonha. Vai lá e lê. Então decida isso. Põe isso no teu coração. Irmãos, aí você vai ter o que dizer para os seus filhos. Vai ter que dizer para seus amigos. Essa conexão com Deus. Irmãos, você está conectado com o trono de Deus. Para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, o desafio. Obrigado, tua palavra. Deus Todo-Poderoso, nos ajude a estar intimamente ligado àquele que está sentado no trono. Destroniza o eu e queremos entronizar o Cristo, vivo e ressurreto.
move no nosso coração, abençoa, dirige e fortalece. E cada um aqui que, mesmo na dificuldade, mesmo com várias questões, às vezes não tem coragem de abraçar esse desafio. Deus, coloca disciplina, ajuda, Senhor Jesus, a pegar, a abraçar aquilo que vale a pena. Deus, tem tanta coisa para fazer. Senhor, me ajuda, que eu quero colocar isso como parte importante na minha vida contigo. Abençoa cada vida aqui, para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Julho de 2026, a gente pode voltar a ter uma conversa bem legal, né? Perguntando quem conseguiu. Até pensei assim, quem conseguir pode ganhar um prêmio, um iPhone, um iPad. Mas, irmãos, essa não é a nossa motivação, certo? Ok, vamos nos colocar de pé, nós vamos ter um momento de oferta.